Nunca foi uma questão de dinheiro, mas de adrenalina. Uma rotina e um vício que deixou de conseguir controlar. E para esta conversa já tenho aqui o meu convidado, o João Loureiro, para quem eu peço desde já um aplauso. Olá, João. Bem-vindo. Olá, Fátima. Ó, João, eu acho que no seu testemunho vale a pena ir até ao tempo em que esteve na tropa e onde começou a jogar com os seus colegas. Aí jogavam o quê? Cartas? Sim. Cartas. Mas a dinheiro? A dinheiro. A dinheiro. Essa foi a primeira experiência que se recorda de viver com entusiasmo o jogo? Não, hoje à distância vejo que desde muito novo já existiam indícios de que esta adição um dia se iria manifestar de uma forma mais violenta. Que indícios? Eu era um apaixonado pelo bilhar. Era um apaixonado pelos matraquilhos. A qualquer jogo que jogasse, queria sempre jogar mais. Claro que na infância isso não era possível jogar a dinheiro, não é? Claro. Depois apareceram umas máquinas, recordo-me, que eram umas máquinas que utilizavam umas bolas e que se desligavam com uma certa facilidade quando se empurrava na tentativa que a bola caísse num determinado buraco. Passava horas naquilo. Por conseguinte, a fase da tropa já é depois uma fase em que eu estou completamente livre e tenho dinheiro. E então, nessa altura, acabava por me deitar quando os outros desistiam, porque eu nunca desistia. Acabava porque, se calhar, todo o dinheiro que ganhava do seu ordenado na tropa ia. Exatamente. Até tinha que começar a mentir, porque ia pedindo dinheiro aos meus pais, dizendo que tinha comprado isto e que tinha comprado aquilo e conseguindo precisava de mais dinheiro e tal. E eles iam-me, digamos que fornecendo mais dinheiro daquele que eu ia deixando ficar lá. E tudo isto no jogo. Mas depois, quando regressa, vindo da tropa, aí o jogo ficou arrumado, João. Isso pensei eu. Pensou. Pois. Nem tinha noção disso. Porque, entretanto, casei-me. Tive casado 12 anos. No entanto, sempre que eu ia ao casino, normalmente com casais amigos, os outros saíam e eu tinha de ser arrastado. Mas quando ia ao casino, esporadicamente, ia com a sua ex-mulher também? Ou seja, também. Supostamente iam para se divertir um bocadinho. Íamos normalmente para ver um espetáculo no casino. Havia espetáculos numa sala que não sei se na altura se chamava Preto e Prata. Sim, Preto e Prata, ainda hoje qualquer coisa do género. E então, à saída... Os outros queriam sair? Os outros iam-se embora. E a minha mulher vinha comigo e íamos ali para umas maquinas, mas umas coisas... ainda era daquele estilo de umas cerejinhas que apareciam. E o que é facto é que eu tinha que ser arrastado, porque os outros tinham que vir dizer mas quando é que largas isso? Vamos embora, estamos aqui todos à espera e não sei o quê. E só por isso é que eu acabava por vir embora. Mas nessa altura, ou seja, durante esses anos, as vezes que ia ao casino era uma vez por outra, esporádico. Quando é que isto começa a ser mais frequente? Aos 40 anos. Aos 40 anos? Eu divorciei-me, tinha, salvo erro, 38. Fiquei com um monte de tempo livre, não é? E... Não tinha filhos? Não tem filhos? Tem filhos? Tenho dois. Dois. Maravilhosos. Como todos os pais dizem, não é? Mas que se calhar passavam mais tempo com a mãe, não é? Do que com o João. Não, naquele tempo, digamos que a custódia era dada sempre à mulher. À mãe. Mas eu acompanhei sempre os meus filhos. Havia obrigatoriedade de 15 em 15 dias estar com eles e tal. E eu muitas vezes até cheguei a estar em dadas alturas em que a mãe não podia estar. Claro. Aliás, mas o que está a dizer compreende-se, João. Ou seja, de repente fica com mais tempo livre, sai do trabalho. Exatamente. Vou para casa sozinho. Pois. E então? E então aí o jogo começou como um namoro. Uma coisa
que não tinha qualquer importância, que dali não ia resultar nada de perigoso, né? Mas ia sozinho, João? Ia sozinho, sempre sozinho. Sempre sozinho. E depois, à medida que comecei a ir, se calhar, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, depois passei a 3, depois passei a 5, e na altura aquilo era a minha casa. Mas como é que funcionava, João? Levava uma quantia diária e dizia isto é o meu limite para hoje. Ok, levo este valor e se este valor se esgotar nos primeiros 10 minutos, já está. Não. Isso pode acontecer de início, mas quando a compulsividade já é muito grande, é até ver dinheiro. Gasta-se tudo, cartões de crédito, tudo. Cartões de crédito, pedidos que se faz através de mentiras, porque o carro arrebentou e a reparação do carro é uma coisa mirabolante. Eu tinha um amigo, e tenho, que durante 30 anos me emprestou dinheiro. Não me emprestou dinheiro agora todos os dias, não é? Mas em determinada altura eu contava-lhe uma história e no dia em que eu lhe disse que era jogador, ele disse, epá, não quero acreditar. Porque ele nunca desconfiou para que era o dinheiro, porque ele pensava sempre que era para aquelas mentiras que lhe ia contando. Que eu ia contando. Mas o João ia-lhe pagando? Ia pagando. Portanto, isso ele achava sempre, realmente foi uma fatalidade. Exatamente. Foi uma fatalidade, ele está-me a pagar. Por isso, esses empréstimos podiam ser de ano ou coisa do género. Mas era sempre um refúgio que eu tinha ali de poder pedir uma importância relativamente grande. João, desculpa a minha pergunta, mas eu não sei como funciona. Houve algum momento a partir do qual o João sentisse que eu já domino isto, eu agora já sei, eu já sei de que maneira é que eu dou aqui a volta às máquinas, isto já sou eu que mais ou menos controlo. Isto instala-se, este sentimento, ou não? Eu penso que sim, e principalmente em personalidades idênticas à minha, que penso que também não é única, porque já ouvi outras falarem sobre este assunto, que é eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas. Há muita gente assim. Exatamente. E quem nunca se engana e raramente tem dúvidas, normalmente não aprende nada. Porque se os outros não sabem tanto como eu sei, se tudo aquilo que eu penso está certo, eu vou ter poucas oportunidades de aprender. E foi exatamente o programa que eu hoje sigo que me deu a possibilidade de me tornar uma pessoa diferente e de pensar que toda a gente me pode ensinar. E que todos nós nos eu não sei nada de agricultura. Se falar com alguém do campo, naturalmente que me vai explicar qual é a época para semear as batatas. 1 milhão de coisas? Coisas que me são completamente alheias. Por isso eu posso aprender, quer com os catedráticos, quer com os catedráticos da vida. Porque a vida é uma aprendizagem constante. Mas ainda antes de regressarmos ao ponto da conversa que estamos, só para pegar nesta justificação, não, nesta explicação, João, chegou então um momento em que o João achava que, de alguma forma, eu até me pus agora mais direitinha, dominava. Trata aqui as máquinas por tu. Não. Não? Eu jogava muito roleta. Olha, estou-me a recordar de um episódio, é engraçado, à medida que a pessoa vai falando, recordo que numa viagem que eu fiz ao Mónaco, a primeira coisa que pensei foi eu tenho que ir ao casino do Mónaco. E então fiquei maravilhado de ver lá uma senhora de idade a dar umas fichas pretas que naquela altura deviam valer para aí 10 mil francos ou coisa do género, dava ela de gorjeta, não é? E eu, como Zé Português que era, gastei ali 1000 francos ou não sei o quê e vim-me embora. Mas pronto, lá está mais um episódio de amor ao jogo, não é?
Agora, voltando ao ponto onde estávamos, porque estava o João então a dizer que a partir do momento que tem mais tempo começa a ir nestas visitas regulares e às tantas arranja esquemas para conseguir ter dinheiro para continuar a jogar. Porque trabalhava, o ordenado se calhar desaparecia às vezes no instante. É assim, eu trabalhei muitos anos numa multinacional. Naturalmente que essa multinacional se calhar pagava 4 ou 5 vezes mais daquilo que se pagava numa empresa nacional, não é? E por conseguinte isso dava-me possibilidade, como eu disse, porque aquilo começa por um namoro, se calhar durante muitos anos eu fui mantendo o equilíbrio e tal. A coisa ficou completamente descontrolada quando eu entrei em acordo com a empresa para cessar o meu contrato de trabalho. E eu já estava na empresa, salvo erro, há 32 anos. A indenização não foi tão pequena assim. E eu gastei-a toda, completamente toda... No jogo? No jogo. Meu Deus. Mas foi nessa gastar. altura, se calhar, tinha a possibilidade... Isto para dar um... Nessa época, se calhar, tinha a possibilidade de ter comprado 3 apartamentos. Jesus. Impressionante. Mas foi gastando. Mas gastei, mas não foi em muito tempo. Gastei aí, talvez em 2 anos, 2 anos e meio. É conveniente centrar-nos nesta questão. O importante não é aquilo que se gasta. Se eu for mega milionário, vamos imaginar que eu era o Bill Gates. Aquilo não era nada. E eu tinha gasto 3 milhões. Eu tenho 300 mil milhões. O que é que são 3 milhões? Não perdeu o controle. O problema é a pessoa que tem 100 euros, que tem que se governar com esses 100 euros até ao final do mês. É daí que vai comer, que vai pagar a água, pagar a luz, não sei o que, e que os gasta em 5 minutos. E isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu montes de vezes. E para o final, a minha dieta de preferência era esparguete. Com esparguete? Porque fazendo esparguete dava para fazer um grande panelão. E depois havia de imaginar, umas salsichas em lata, que aquilo custava meia dúzia de tostões e tal. Nunca cheguei a passar fome, não é? Mas já tinha que fazer uma certa mecânica mental para conseguir, às vezes, almoçar ou jantar. João, mas neste período de tempo, porque ainda estamos a falar aqui de muitos anos, neste período de tempo... São 25 anos. 25 anos, ok. Deixei de jogar aos 65 anos. Então, nestes 25 anos, imagino eu que terão existido alguns momentos em que o João parava para pensar. Não. Nunca parou para refletir, nunca parou para dizer, mas o que é que eu estou a fazer à minha vida? Vamos lá ver, outro mês neste sufoco. Durante estes 25 anos... Nunca. Não fez um período de ausência? Nem autorizava. Se alguém me dissesse... Por exemplo, eu tive vários relacionamentos. Todos tinham um princípio e todos tinham o fim antecipado, não é? Depois estavam a dizerem, tu andas a dar cabo da tua vida e tal. Olha, desculpa, o dinheiro é meu, não é? Se não te sentes bem, vai andando, que eu fico bem com a minha vida. E esta teimosia fez com que a coisa mais grave que eu perdi ao longo de tudo isto não foi o dinheiro que eu demorei 7 anos a pagar. Foram os 25 anos que deitei para o caixote de lixo. João, explique lá isso. Não se vive, enquanto se tem esta adição, não se vive. Não se vive porque eu deitava-me a pensar no jogo, levantava-me a pensar no jogo, e mesmo quando não estava a jogar, eu estava a pensar na forma como poderia obter dinheiro para ir jogar, ou se tinha dinheiro, estava a antecipar o prazer de depois estar a jogar. Portanto, a sua vida era toda centrada no jogo, toda.
Por exemplo, eu pouco me interessava se os meus pais faziam anos ou não faziam, ou os meus filhos, ou a minha prima, ou a minha avó, ou se estava doente ou não estava. Não. Eu havia de arranjar uma maneira, claro que eu era capaz de estar presente. Agora, eu já tinha arquitetado uma mentira qualquer para me ausentar. E tinha que ser uma coisa plausível. Então, o que é que acontecia? Acontecia que eu tinha um trabalho a duplicar. Porque eu tinha que mentir constantemente e, simultaneamente, arranjar motivos credíveis, não é? Não podia chegar ali e dizer... vou-me embora porque, olha, estou a sentir aqui um calo que me está a doer. Claro. Não, tinha que ser uma coisa arquitetada de forma a ter alguma consistência. Mas a família não se apercebeu ao longo destes 25 anos? Bem, os meus filhos acabaram por saber, a minha ex-mulher também, várias vezes lhe pedi dinheiro. Mas dizia-lhe para o que era? Sim. E ela emprestava-lhe, não. sabendo que... Não emprestava, claro. Até por ser que tinham uma boa relação, uma relação de amizade, portanto, ela, claro. Fui amigo dela até ao final, foi espetacular. Fomos amigos, hoje teria um prazer enorme que ela ainda fosse viva. Para ver a sua recuperação. E entretanto, agora perdi-me. E eu agora fui atrás do teu pensamento também, eu veja lá. Mas estava eu a dizer... Não, já sei onde é que estava. Estava eu a perguntar se a família se apercebia. Pois. E estava o João a dizer, os meus filhos na reta final, sabiam, sim. Tá lá. O mais novo, talvez tenha sido dos episódios mais... que me marcaram mais. Mas só depois de entrar em recuperação, que foi o meu filho mais novo, que é um doce. O mais velho também. São os dois doces. Mas o mais novo... Cada é mais emotivo. É muito doce. Tem a ver com a personalidade das mais de emoções. Claro. E foi-me buscar lá. Lá dentro do casino. E disse, pai, sai daí e tal. E eu disse, mas eu conheço-te de algum lado. Desaparece aqui, agora estás-me a chatear. Vai-te embora daqui. Quer dizer, eu não estava a querer reconhecer o meu filho, que foi lá, humildemente, pedir-me que eu não fizesse aquilo. Por conseguinte, eu estava muito doente. Mas muito doente. Não, e a explicação é mesmo essa, estava muito doente. E então, quando eu consigo, a primeira vez que eu vou a uma reunião e ouvi dizer que isto era uma doença que estava reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1953, eu pensei, graças a Deus que afinal eu tenho uma doença. A sério, fiquei contente. Não, eu percebo. Quer dizer, percebo perfeitamente... Porque eu não sabia a causa, mas quer dizer, ainda por cima, achava que estava o mundo todo contra mim. Porque como os jogadores são altamente mentirosos, eu ouvia os outros todos que saíam no final da noite às 3h da manhã dizerem, eu ganhei 400, eu ganhei 1000, eu ganhei 500. E eu pensava, mas eu que perco. Isto é um bocado esquisito. Mas a verdade é que todos foram desenvolvendo mecanismos de mentir com cada vez mais perfeição, não é? Já vamos continuar esta conversa com o João, até porque temos aqui um caminho de recuperação e hoje um homem que vai inclusive às escolas para dar o seu testemunho. Vamos saber isso depois de um recadinho. Olá, Fátima, boa tarde. Jéssica, vamos começar por falar aqui do calcitrim rápido, até porque tem uma fórmula, um suplemento com uma fórmula muito especial, que convém explicar aos nossos espectadores, não é? Está agora com mais substâncias naturais e está ainda mais eficaz, Fátima. Mas quando nós falamos de cálcio, né, para repor o cálcio que nós perdemos diariamente, qual é o alimento que vem logo à mente? A maior parte das pessoas pensa no leite. É verdade, mas muita gente não sabe lá em casa que o brócolis, inclusive, ainda tem mais cálcio do que o leite. E uma boa Eu não sugestão... bebo leite, mas como muitos brócolis. Tem muita gente que tem intolerância também ao leite, o brócolis realmente é uma boa... Você vai perceber realmente em poucos dias a melhora, porque o calcitrim rápido são substâncias naturais que vai realmente contribuir para ossos normais, à base de não só de cálcio, mas também magnésio e vitamina D. E também tem um comprimido fantástico. É isso que eu queria demonstrar aos nossos espectadores. Você vai ingerir com um pouco de água, Exatamente. Quando chega no estômago... É muito rápido, ou seja, a absorção é muito rápida, a razão pela qual se chama rápido, não é? Aliás, deixem-me mostrar aos nossos espectadores que em poucos segundos, como se apercebe aqui pelo copo, o comprimido já está desfeito. Faz 10 a 15 segundos, significa o quê? Que não causa desconforto no estômago. Exatamente. É um comprimido leve, suave
e você vai perceber o resultado muito, muito mais cedo. Então, como é que deve fazer a sua encomenda? Através do número 808 20 20 26, 808 20 20 26. Ao fazer a sua encomenda, recebe esta caneca do Viva Melhor e ainda um dos chás, e é uma combinação maravilhosa. Se encomendar 2 ou mais embalagens. Não paga os portos de envios, recebe a caneca, recebe o chá, recebe um livro que nós temos lá para você. Exatamente. E ainda vai receber isso aqui, olha, a novidade, colagênio para poder combater a flacidez e para melhorar também a qualidade da unha e do cabelo. Exatamente. Obrigada. Obrigada, Getro. Voltamos então à conversa com o nosso convidado. João, na fase final, antes de entrar em processo de recuperação, quantas horas passava no casino por dia? Normalmente era das 6, 7 da tarde até às 3 da manhã. Todos os dias? Todos os dias. Sábado, domingos, feriados, tudo? Tudo. Ou seja, a sua vida era efetivamente toda à volta do jogo? Tudo. Tudo. Bom, nós temos na primeira fila o Dr. Pedro Berto, que é psicólogo e é especializado na adição. Olá, doutor, muito boa tarde, bem-vindo. Sei que, aliás, o João confidenciou-me há pouco que é um homem com uma larga experiência a acompanhar casos desta natureza, e não só, mas desta natureza, muito relacionados com o jogo. Eu gostava que me explicasse como é que funciona a adição ao jogo. Se é uma adição como a do álcool ou como a da droga, se é a mesma coisa. Para não complicar muito, podemos dizer assim, tem algumas diferenças, mas a base é exatamente idêntica. Apesar de ser uma dependência sem substância, funciona na maior parte das características como uma adição do álcool, das drogas. Eu costumo dizer que, apesar do jogo ser sem substância, as redes neuronais que são ativadas no cérebro quando uma pessoa que tem problemas de jogo está a jogar são exatamente as mesmas que são ativadas quando alguém que tem problemas de drogas consome cocaína. Só que são substâncias internas. Agora, o que diz respeito à compulsão, à obsessão, à impulsividade, à correria constante, à incapacidade de controle, etc., são perfeitamente idênticas. As outras diferenças têm a ver, há bocado o João estava a falar dos traços de personalidade. Exatamente. A competitividade, o desafio, a procura de poder, de controle, de certa forma as competências são muitas vezes até acima da média. Mas isto funciona para o bem, mas também funciona para o mal. A nível de conseguirem manipular os outros, a nível de conseguir esconder, isto muitas vezes chama-se a adição invisível, porque conseguem esconder, fazer uma engenharia financeira do pé de emprestado, paga dali, pega da lá, e isto vai se mantendo escondido. Mas, tirando estas diferenças na estrutura, é muito semelhante. Aliás, hoje em dia, para além da Organização Mundial de Saúde, o DSM-5 reconhece todas as perturbações, etc., o jogo saiu da perturbação, controle dos impulsos e está nas dependências. Portanto, isto é perfeitamente de igual para igual. Ó, doutor, e qual é a explicação? Porque muitas vezes, quando nós ouvimos um testemunho relacionado com o álcool ou com a droga, há a tendência de perguntar, enfim, se foi a forma como se foi educado, ou seja, a procurar encontrar, no fundo, alguma coisa na vida daquela pessoa que, no fundo, justifique esta sua, esta sua decisão, vamos dizer assim. Neste caso é a mesma coisa? Ou pode ter aqui a ver alguma componente genética? Ou... Sim. Eu acho que, em geral, é um conjunto de situações. Muito rapidamente há as predisposições individuais, seja por traços de personalidade, e o João, de uma certa forma, viu-se aqueles traços todos que eu também falei. Depois há também uma predisposição, seja neurobiológica, seja hereditária, e quando se abana a árvore genealógica de alguém que tem problemas de jogo, aparece às vezes um tio que já tinha tido problemas de jogo, ou de álcool, há uma tendência, uma predisposição genética. E quando isto conjuga tudo com situações de vida, ou porque tiveram no ultramar, ou porque tiveram uma experiência precoce com o jogo e ganharam, eu fiz um estudo em que 60% das pessoas que tiveram problemas de jogo ganharam quantias significativas nas primeiras vezes que jogaram. Portanto, quando se junta uma predisposição individual a um tipo de jogo específico, tem uma aposta rápida, um prémio grande, etc., e situações de vida, podemos ter um problema de adição. Agora, a pergunta que muitos farão é como é que se trata, porque no caso de uma adição, sei lá, no caso, por exemplo, da droga, as pessoas pensam, drogas de substituição, isto e aquilo. Aqui trata-se como, doutor? Não há substâncias, não é? Não há substâncias e às vezes ainda é mais complicado por causa disso. Imagino eu. E depois também devido aos traços de personalidade
que são perfeccionistas, que são controladores, que gostam de desafio, às vezes desafiam o psicólogo, põem-no à prova, chateiam um bocadinho, e andam ali à roda e às vezes é preciso estar atento a estas circunstâncias. Mas há uma característica curiosa, que é o que se chama em psicologia as distorções cognitivas. Apesar de, como eu disse, terem competências muitas vezes acima da média, e temos o João, trabalhou, fez carreira. Enquanto jogava, conseguiu fazer carreira numa multinacional. Portanto, as capacidades, muitas vezes, um perfil vale, estão acima da média. Mas, apesar de terem estas competências, têm estas crenças, que é, eu vou, apesar de perderem sistematicamente, acredito, eu agora vou lá buscar o dinheiro que eu perdi. Eu sou especial, eu até vou no dia X e Y, eu vou ganhar. E muitas vezes começa por corrigir estes erros de pensamento em que a parte emocional se sobrepõe à parte racional, o que faz com que insistam no erro e persistam. E o que é importante é que, de facto, e é aqui que é a mais-valia destes programas, é que as pessoas tenham consciência que, de facto, é uma doença, não é uma desculpa. Ninguém escolhe ser diabético. Agora, se eu não sei que se eu, quando como açúcar, fico mais doente e se como muito açúcar estou a prejudicar a minha vida, se eu não sei que existe diabetes, eu vou continuar no erro. Agora, se eu sei que existe este problema, que é uma doença, e que existe tratamento, e que há pessoas competentes para tratar isto muda completamente. Agora, bom, não é à toa que se chamam jogos de azar e não jogos de sorte, não é? Sim. Porque a designação seria bastante diferente. Mas ainda pegando no que está a dizer, doutor, em relação a esta, no fundo, a forma até como as pessoas olham para este tipo de adição, que às vezes olham com muita dificuldade em compreender, quase como se, e o João não vai levar a mal o que eu vou dizer, não deixa de jogar porque não quer. Quer dizer, é irresponsável, gasta o dinheiro dele, o dinheiro da família, falta tudo em casa, é porque não quer, porque no dia que quisesse acabava com isto. E o que está a dizer é que não, falamos de uma doença e esta pessoa tem que fazer um caminho de recuperação onde vai aprender recursos e ferramentas para saber lidar com estes comportamentos, com estes pensamentos que a empurram para dentro de uma sala de jogo. E também aqui não se pode experimentar uma vez, verdade? Sim. Começa a haver cada vez mais estudos ao nível da neurobiologia que diz que algumas pessoas, pronto, isto é uma minoria de pessoas que têm tendência para estes problemas, têm no cérebro, digamos, muito simplificadamente, uma substância que quando começam a jogar são incapazes de parar. Mas isto é válido, e novamente outra analogia com o tabaco, com o álcool, com a droga, porque todos nós conhecemos pessoas que tiveram 5, 10 anos sem fumar. E um dia vão a um casamento, pegam num cigarro, por exemplo, ou bebem, começam rapidamente, voltam ao ponto onde estavam quando fumavam antes, há 10 anos. Isto tem a ver com sinapses, tem a ver com neurotransmissores. Isto é exatamente a mesma coisa para o jogo. Podem estar, e o João com certeza conhece pessoas que tiveram anos sem jogar, se vão lá jogar uma vez, estas sinapses começam a trabalhar exatamente da mesma maneira do que quando jogavam. Como se tivesse saído lá ontem. Exatamente. E é muitas vezes, a dificuldade para pessoas que têm uma personalidade forte, que são competitivos, que não gostam de perder, está-lhes a dizer: não pode jogar, aceita a derrota, a vida pode ser muito boa sem jogar, mas não. E depois às vezes vão ao casino só para experimentar, ver se aguentam. E eu hei de lá ir jogar uma vez para mostrar que controlo. E depois, claro que não controlam nada e é difícil o processo. Doutor, e desculpe, e aqui não funcionam jogos de substituição? Ou seja, imagina, a pessoa não vai jogar ao casino, mas passa a jogar em casa no computador. É a mesma coisa? É alimentar na mesma o vício? Pode ser, porque as tais redes, apesar da componente de dinheiro ter peso, obviamente que o jogador aposta pela adrenalina ou pela evasão, pelo alheamento, mas também Mas o dinheiro tem uma componente forte. É óbvio que o dinheiro e depois a procura de repor o dinheiro que se perdeu é importante. É muito estimulante aqui, não é? É estimulante. Mas agora, se uma pessoa deixa de jogar e depois começa a jogar aqueles jogos de casa, mesmo sem ser a dinheiro, 1, 2, 3 horas, entra numa espécie de evasão, de alheamento, e pode ser perigoso porque começa a trocar prioridades novamente. Claro. É uma substituição. Mas já agora também é conhecida a substituição, em alguns casos de jogo, por exemplo, por álcool ou por ansiolíticos. Ou há uma necessidade de compensar o vazio. Por isso é que o tratamento, a psicoterapia, perceber os mecanismos de defesa, os padrões de comportamento, etc., os sentimentos por detrás, as motivações é que são importantes conhecer para poder encontrar trabalhos internos. Raiz, não é? Se não vamos à origem, enfim, daí não saímos. João, no seu caso, passou por isto, ou seja, passou por esta situação de deixar o jogo no casino, mas, por exemplo, começar a jogar em casa no computador? Passou não. Por aí? Não. Deixou? Sim, sim. E o que é que o levou um dia a procurar os jogadores anónimos? Aliás, o Dr. Pedro trabalha. Há coisas que
nós designamos simplesmente por coincidências. Felizes da vida. Não sei se... Felizes. Pois. Estas felizes. Então o que aconteceu? Quando eu estava na fase pior, uma pessoa que tinha vivido comigo durante 7 anos e que tinha sofrido bastante porque o telemóvel estava sempre desligado e ela estava-me sempre a ligar e a mandar mensagens e não sei o quê. Passado 8 meses de já não ter contacto nenhum com ela, ela telefonou-me e disse: olha, tenho aqui um número de telefone, não sei se isto te pode interessar, mas se quiseres tomar nota. Eu disse: epá, isso era exatamente o que eu estava à espera. O telefone dos jogadores anónimos. Exatamente, foi o que ela me deu. E eu Mas porque aí já estava decidido, quer dizer, já estava cansado. O João Sim, já devia estar sim, já queria desistir daquilo, mas sabia que por mim era impossível, porque eu já tinha feito milhares de promessas a mim próprio, a dizer: eu não vou voltar lá, e voltava sempre. E então telefonei, e é engraçado porque já não tinha praticamente dinheiro nenhum no telemóvel, e quem me atendeu foi uma companheira. E eu disse: epá, desculpa lá, despacha isso, porque eu só tenho não sei quantos, já sabes como é que é, os jogadores nunca têm dinheiro para coisa nenhuma. E ela fartou-se a rir. E então fui à minha primeira reunião. Ela disse: olha, uma quinta-feira, nunca mais me esqueci, é uma quinta-feira e tal. E pronto. E eu... E já lá vão? Já lá vão... Faltam 77 dias, como os dias são muito importantes no programa, faltam 77 dias para 9 anos. Para 9 anos. E quem é o João que eu tenho agora aqui à minha frente? Como é que ocupa os seus dias, João? Bem, a coisa fundamental que aconteceu na minha vida foi: deixei de pensar que sei tudo e que nunca erro. O primeiro ato de coragem que tive na vida foi aquele de ter entrado numa reunião de jogadores anónimos. Porque foi a coragem de pedir auxílio. E de assumir que tinha um problema. E de assumir que tinha um problema. E depois, ao longo dos anos que tenho lá estado, tenho verificado quais são os comportamentos que devo ter e aqueles que não devo, para não voltar à mesma vida. Porque nunca mais quero voltar àquela vida. Mas como é que ocupa os seus dias hoje? Isso é maravilhoso. Vá, conte! Isso é maravilhoso. Vou dar grandes passeios à beira-mar, faço ginástica para se manter saudável. Para me sentir saudável, vou ao cinema, estou com o meu neto, que é uma coisa, é um rapazinho que tem 10 anos, mas que é lindo por dentro e por fora, ainda por cima quer ser como o Cristiano Ronaldo. Tenho uma neta, digamos que é uma coisa rara, porque a família do meu pai era muito pequena e a da minha mãe era maior, mas era tudo homens. E então agora aparece-me uma neta, bem, é uma loucura. Quantos anos tem a menina? Tem 20 meses. 20? Vai fazer de si o que ela quiser. Tudo o que ela quiser. Tudo o que ela quiser. E ela não mora perto de mim, ao contrário do meu neto, e eu adoro porque o pai diz-me: ó pai, esta agora de manhã levanta-se e está-me sempre a dizer, pega no telefone, e eu: o que é que estás a fazer? A falar para o vajão. Falar para o avô João. Derrete-se completamente o avô João. Depois, segundo sei, andamos também numa de cozinha saudável. Sim, sim. Eu é que faço a minha comidinha e tal, tudo o que é bom e tal. Claro, tudo o que é bom. Com peixe fresco, está cheio de chumbo, de estanho, de não sei o quê. Não é? Mas isso já não tenho culpa nenhuma, não é? O que eu digo é, também se lançou para estas outras áreas de cuidar de si, através de uma alimentação saudável, etc. Sim. Tudo o que descuidou durante Uma coisa anos. fundamental que não posso passar é a cesta, porque a cesta faz bem. Eu Isto não é porque eu vou adormecer, é porque eu acho que faz bem. Eu penso que é pelo facto do meu avô ter sido... Era alentejano. Era sempre costela. Estava de cestinha. João, e as pessoas que ao longo dos anos de adição se afastaram, onde é que elas estão neste momento na sua vida? Olha, a maioria já estão enterrados. Porque eu já tenho uma idade tão avançada... Tão avançada. Quantos anos tem, João? Tenho 74, não é? Então uma idade avançada. Mas, quer dizer, eles deram em morrer aos 60 e tal, pronto. Morreram cedo. Pois. E, entretanto, as pessoas mais importantes são os meus filhos. E os netos. Que esses viam-me
Penso eu, nunca lhes perguntei, mas acho que eles viam-me daquele género. Epá, isto é um bandido qualquer que anda para aí. E é engraçado porque agora, quando eu fiz 74 anos, em novembro, o meu filho mais velho ofereceu-me um carro. Ai, que engraçado. Foi quase uma forma de o recompensar. Pois, ele disse, acho que o carro que tu andas merece outro carro. Eu vou-te dar o carro que é meu. E ofereceu-me um carro. É bom perceber que, neste tempo de recuperação, recuperou-se a si, mas conseguiu recuperar também aqueles que mais ama. Exatamente. E isso é extremamente importante, João. O João que hoje continua a ir às suas reuniões com os outros companheiros, como há pouco disse, mas também é um homem que não perde uma oportunidade quando lhe pedem de ir explicar aos mais jovens o que é isto do vício do jogo. Aliás, lá fora contava-me que foi recentemente a uma escola com garotos do 11º, 12º, exatamente para explicar os perigos. A pedido dos professores, porque eles notavam que os jovens, ora, 11º, 12º, se calhar terão para aí 16, 17 anos, 16, não é? 17 anos, sim. Adormeciam nas aulas. E porquê? E porque estavam no computador, estavam com o iPad, com o iPod, com o iPad, com não sei o quê. A jogar até às ali, 500. completamente apanhados, não é? E é curioso porque acho que o João pode fazer, o João e outras pessoas em recuperação podem fazer um trabalho muito interessante a esse nível de alerta, nomeadamente nas escolas, porque faz eu falta. compreendo que muitas pessoas não queiram dar a cara por esta questão do jogo, porque isto tem componentes... É um estigma ainda muito grande. E tem componentes um bocado, para certas pessoas, há pessoas que estão em recuperação, mas os pais não sabem que eles foram jogadores. Eu não me importo, porque eu tenho a circunstância de que todas as pessoas sabem que eu fui jogador, aquelas que me são importantes. Claro. E por conseguinte eu não me importo dar a cara, porque se houver uma única pessoa que consiga sair da vida de martírio, de sofrimento, que é ser um jogador compulsivo, eu já valeu a pena. Já fico grato. Bom, eu quero agradecer de forma muito especial ao João de ter vindo dar o seu testemunho. Muito obrigada, acho que realmente é mesmo muito importante. E também agradecer ao Dr. Pedro por todos os esclarecimentos que nos prestou aqui, porque nem sempre é fácil falar destas questões e nem sempre as pessoas estão devidamente informadas sobre elas. Muito obrigada, porque sendo um homem com tanta prática nesta área, acho que é realmente a pessoa certa para termos aqui. Obrigada aos dois e muitas felicidades. Um grande aplauso. Obrigado. Ora bem, então agora falemos do nosso